Oi, pastor. Estou aqui para dizer que eu me sinto muito honrada de ser uma das suas ovelhas e dizer que, pela misericórdia de Deus, Ele me permitiu, né, que eu fosse apresentada ao pastor e para poder conhecer um pouco melhor do Evangelho. E isso fez uma mudança muito grande na minha vida, né? Esses 8 meses que eu estou na Igreja de Cristo, está sendo uma diferença muito, mas muito grande na minha vida e uma bênção muito grande na minha vida ser pastoreada por você, pastor Otávio. As pessoas esperam que o pastor seja uma pessoa perfeita, mas nós entendemos, pastor, que pastor é humano como todos, erra como todos, né? Tem seus defeitos, suas manias, e nós como ovelhas, nós temos também que entender isso, né? Não é porque é pastor que é perfeito. E dentro do que você pode, pastor, você tem nos orientado, tá? E cabe a nós, como ovelha, absorvermos o que for de bom, né? Que o Senhor tem passado para a gente, que Deus tem, através do pastor, tem mandado ministrar para a gente, né? E às vezes, pastor, o senhor me irrita, sabe? O senhor às vezes tenta bagunçar meu ministério, mas me sinto feliz, muito feliz mesmo de fazer parte dessa Igreja de Cristo e ser dirigida pelo Senhor, tá? Um pouquinho nervosa, porque eu não sou de gravar vídeo, não é minha praia, tá, pastor? Queria que o pastor soubesse que eu amo muito e me sinto muito feliz de fazer parte da Igreja de Cristo, tá bom? Beijo. O senhor, pastor, o que significa uma alma para o senhor? Uma alma? Salvar uma Qual a importância que para o senhor, para o pastor Otávio, tem uma alma hoje? O que é uma alma para mim? A minha filha é muito importante. A minha filha é muito importante. E eu não gostaria de saber que minha filha está no inferno. Tá? Então a Bíblia diz: amar o próximo a ti mesmo. Não deseja por pessoa que você não quer por você. Então, assim como existem médicos e médicos, tem médicos que foram chamados, ele faz de tudo para salvar aquela alma, não é verdade? Então, quando você dá valor para uma vida, entendeu? E você tem consciência do que é o sofrimento no inferno, você aprende a amar essa pessoa, tá? Você começa a amar tanto, que tem médico aí que ama tanto a profissão dele, que ele quer ver aquela pessoa, ele quer salvar a vida daquela pessoa a todo custo, né? Então, que ele faz até de graça, Então, quando uma alma é muito importante, eu não gostaria de estar no inferno. Então, se Deus me deu o privilégio de salvar vidas, assim como um bombeiro que gosta de ser bombeiro e salvar vidas, que ele tem prazer em salvar vidas, né? Eu tenho prazer em salvar uma alma. Para mim é muito importante. Então a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Explica esse versículo no seu entendimento. O que é dar a vida pelas suas ovelhas? Por exemplo, eu trabalhava na época da Maestra, né? Eu era o segundo homem na área de operação, eu era assistente de operações. E ali eu me converti. Entendeu? Mas um dia eu falei para Deus, né? Senhor, eu quero te servir. E aí Deus me colocou numa situação, entendeu? Que era para eu pedir demissão e que eu queria trabalhar para Ele. Eu senti esse prazer. E eu larguei tudo para servir a Deus. Abri mão de tudo. A hora mais difícil da minha vida. Então, o que é ser pastor? É você ser servo. A minha filha, quando ela nasceu, eu passei a ser servo dela. Porque quem governa, como que serve, não é verdade? Então, eu passei a ser servo da minha filha. Ser pastor é ser um servo, como Cristo foi o servo. Não é ser servido, é ser servo. Isso que é pastor. Um bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, é como um pai que dá a sua vida pelos seus filhos. Só que o que acontece? Deus me privou de ter mais filhos. Não deixou mais eu ter filhos. Eu queria ter mais.
Mas Deus disse para mim que ia me dar muitos filhos. Eu não entendi. Hoje eu tenho os filhos de Deus para tomar conta. E eu vou dar conta de cada um deles. Eu vou dar conta. Tem pastores que não... Então tem um bom pastor. O bom pastor tem essa consciência. Ele cuida. O mau pastor, ele não cuida. Ele cuida de outra coisa, né? Nós sabemos o que é. É o mercenário que a Bíblia fala. Assim como tem um bom pai e tem um mau pai. Né? O bom pai dá a vida. Né? O mau pai é um mercenário, só suga. O bom pastor, ele dá a vida. Ele se dedica à vida dele. Dar a vida significa se dedicar para aquela pessoa. Né? Se possível for ela que morre. Né? Já o mau pastor não. O mau pastor, ele só quer o Ezequiel 34, só quer a lã dela, a gordura dela e é um mercenário, sai fora. A paz para todos. Hoje eu quero falar de uma pessoa que para mim é muito especial na minha vida. Pastor Otávio, um homem de Deus, um homem que para mim é como se fosse um pai ou um irmão. Um homem sábio, né? Um homem inteligente, que Deus possa a cada dia estar te abençoando, te aumentando a cada dia o teu conhecimento e que você, pastor, continue sendo sempre essa pessoa, uma pessoa amiga, uma pessoa amada e uma pessoa que me sinto bem quando estou ao seu lado. Que Deus possa estar te abençoando ricamente a cada dia. Estou aqui para falar de uma pessoa que, se for falar a qualidade dessa pessoa, eu nem vou sair daqui hoje, porque eu tenho muito tempo para falar de qualidade dessa pessoa. Mas eu vim falar dele como pastor. Pastor Otávio, como pastor, assim, uma pessoa maravilhosa. E além de pastor, muito mais do que pastor, você é amigo, irmão e um pai. Te amo muito. Que Deus continue te abençoando sempre. Vamos ver que lá em Efésios 4, a palavra do Senhor, Yahweh, disse assim, quer ver? Efésios 4, diz assim, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é ministério? Ministério é o tipo de serviço que ele presta. Tá? Por exemplo, o corpo de Cristo, né? Vamos edificar a igreja, que é o corpo de Cristo, é a casa de Deus. Então, vamos supor que nós vamos construir uma casa, um edifício. Ali tem carpinteiro, pedreiro, azulejeiro, tem vários tipos de ministério, ou seja, serviço. Ministério é serviço. Ministério da saúde, né? Ministério da economia, etc. Então, tem vários ministérios, alguém ali, né? Cada um está fazendo um tipo de serviço. Isso é ministério. É o tipo de serviço que ele está prestando. Tá? Então, um expôs Deus como pastor, para cuidar, outro para doutor, ele tem uma função ali dentro daquela, né, para edificar o corpo de Cristo, outro para profeta, outro para evangelista e outro para doutor. Né? Cada um tem o seu tipo de serviço. Isso não significa que eles são líderes. Ministério não é liderança, o ministério é serviço. Se alguém pode entrar no Google, no dicionário, vai ver o que significa a palavra ministério, serviço. Serviço, né? Qual tipo de serviço se presta? Episcopado, episcopado, né? O que é o episcopado? Então nós vimos que esse ciclo, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, isso aqui é ministério, serviço, não é liderança, tá?
Agora vamos ver o que é o episcopado. Uma vez eu ouvi do senhor que não existe mais apóstolos. Sim, o próprio apóstolo Paulo, nós vamos chegar nisso aqui. O que é o apóstolo? Nós vamos... deixa eu só primeiro falar sobre o episcopado, aí nós vamos entrar nessa área aí. O episcopado. Está dizendo aqui em 1 Timóteo 3, o que é o episcopado? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, aí vai falar sobre os requisitos para entrar no episcopado. Convém, pois, que o bispo, isso já não é ministério. Nós vamos ver que o episcopado é administração, liderança. Bispo já não é ministério, é liderança. Convém, pois, que o bispo, no Antigo Testamento, o bispo era chamado de maioral, superintendente, né? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua... Olha essa palavra, governar não é ministério, governar é administração, tá? Todo ministério de saúde, aí é o serviço, mas quem que governa o ministério? Quem é, né? Quem é o administrador? Quem é o líder? Quem governa? Então, aí o versículo 4 diz, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então, o episcopado é o quê? Governo, administração. Não é apto para ir soberbecendo, que não cai na condenação. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Quer dizer, um líder tem que ter bom testemunho. Existe um bom pastor e um mau pastor. Para ele ser um líder, tem que ser um bom pastor. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Da mesma sorte, agora vai falar sobre o diácono. Da mesma sorte, o diácono seja honesto, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, quer dizer, para colocar na liderança, né? Depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis, os diáconos sejam marido de uma mulher e governe bem, governe, está dizendo que o diácono também vai governar. Só que existe uma diferença, tá? O que é um diácono? O diácono é um assistente. Nós vemos lá que estava Pedro, os apóstolos lá com a escritura e fala assim, nossas viúvas não são assistidas, né, do gentio. Ele falou, não é certo que a gente larga a mesa, vai lá. Eles nomearam 7 diáconos para dar assistência nos lares. Então, o que são os diáconos? São os assistentes dos presbíteros, tá? E o que é um bispo? Um bispo é um presbítero. O próprio Pedro fala lá na carta de Pedro, que ele disse que eu também sou um presbítero, mas para mostrar quem é o superintendente, ou seja, quem é o maioral entre o presbítero, dá-se o nome de bispo. Hoje falam pastor presidente, né? Mas na verdade, as pessoas querem inventar título, igual o Papa, Pontíssimo, Santíssimo, gostam de se exaltar, querendo títulos, né? Então, a Bíblia, o máximo que existe de liderança é bispo. O bispo é um presbítero, é um superintendente, é um maioral, para destacar dentre os presbíteros daquela igreja quem é o pastor presidente, ou seja, quem é o bispo. Acabou. A pessoa fala, é o pastor presidente. Não, usa a linguagem da Bíblia. Não muda a linguagem da Bíblia. Quem é o bispo da igreja? Tá? Agora na igreja, uma igreja tem vários bispos. O que é isso, rapaz? Bispo é um só. Vários presbíteros é bispo. Se você vai para uma igreja lá, tal, você levantou sua igreja lá, e você foi nomeando, você é o bispo daquela igreja. Você é o que? O responsável é o guarda. Que é o bispo? Guarda. Você foi colocado sobre a tua guarda. E Pedro, tu és Pedro, santificaria a minha igreja. Então, colocou na mão de Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, a diferença então, de ministério, o que é? Serviço. Um pastor, isso tudo é chamado. Tudo isso é chamado. Então o pastor ele pode ser, você vê aquele cara tem um chamado de pastor. Desde o ventre da mãe dele, ele é um pastor. Não é a teologia que vai fazer pastor, não. Não sei se você vai fazer essa pergunta,
mas não vou nem coisa se você for essa pergunta. Mas, pô, o cara que ele é pastor, né? Ele é pastor. Então, o que acontece? Você vai vendo que o cara tem um chamado. Você chama ele vai ser o quê? Um pastor cooperador. Ele começa a ser discipulado, ele está sendo o quê? O cooperador, diácono, presbítero e bispo. Então, ele está sendo chamado para ser o quê? Um auxiliar do diácono. O que é um cooperador? Um auxiliar, um voluntário. Então ele vem, ele vai ser discipulado, né? Para poder ser o quê? Para passar para diácono, um assistente. Futuramente ele vai ser preparado o quê? Para ser um presbítero. E futuramente vai ser o quê? O líder da igreja, né? Vai assumir uma congregação, que vai ser o bispo, né? Então estamos falando que o que é ministério é serviço e o que é episcopado. Tá? Como diz lá Pedro, aquele que administra segundo o poder que Deus te dá. Então, significa que episcopado é administração, governo, e você tem que governar segundo o poder que Deus te dá. Né? Está escrito lá em Pedro, falando sobre isso aí. Então, já viu a diferença então? Ministério é esses 5 pastores. Não significa que o pastor, ele é o líder. Ele pode ser um pastor cooperador, um pastor auxiliar, um pastor assistente, que é diácono, um pastor presbítero, né? E um pastor bispo. Uma certa vez um irmãozinho me chamou para uma reunião para falar sobre o reino, né? Sobre o reino. Eu falei, meu irmão, eu só vou lá se falar sobre unificação. Unificação significa unidade, tá? Um só em Cristo, né? São vários, né? Um só em Cristo, um só corpo, uma só igreja, né? Uma só fé, né? Um só Deus, um só Espírito, uma só fé, não é verdade? Então, o que é uma só fé, uma só doutrina, né? Então, o que acontece? Reino dividido não subsiste. Nós estamos passando pelo que aconteceu lá no passado com as tribos de Israel, uma se matando a outra, né? Mas antes, o primeiro rei foi o rei Saul, né? Ele era o rei de Israel, mas não era o rei de Judá, já estava dividido, o povo de Deus já tinha dividido, né? Mas aí veio Davi conseguiu unir todas elas, como o Vale dos Ossos Secos. Profetiza para esses ossos, para que eles se unam, né? Para que eles se ajudem ele para que eles sejam um só na minha mão. Ele falou, um só na minha mão. Nós vemos que a tribo de Benjamim quase foi toda exterminada. Por quê? Porque pegaram a mulher, estruparam a mulher de um levita, é verdade? E juntou lá, quase foi exterminada. Entendeu? Então, eles começaram a se destruir. É o que está acontecendo hoje. Mas Davi conseguiu juntar, né? Davi conseguiu juntar, mas depois o filho dele destruiu tudo. E até hoje, né? Aí o que acontece? Dali por diante, não se juntar, era a guerra de Israel com Judá, sem essas brigas. E aí o que aconteceu? Veio Cristo para nos unir. Ele veio Cristo para nos unir. Mas ele veio para os dele, e os deles não receberam. O que eles fizeram? Escarneceram dele, prenderam, escochearam e crucificaram. A pergunta que eu faço aqui: quem foi que matou os profetas no Antigo Testamento? Foi o mundo ou o próprio povo de Deus? Quem foi que matou Cristo? Foi os romanos? Quem condenou? Foi os romanos ou foi o próprio povo de Deus? Quem foi que perseguiu os profetas e mataram os profetas? Foram os romanos, foram os gentios, foram os do mundo ou foi o próprio povo de Deus? Então nós devemos analisar isso. Fica essa pergunta para você. Eu tomo mais cuidado com crentes do que com o do mundo. Porque quem sabe a Escritura são as pessoas crentes, e o mundo não sabe. Quem pode enganar você são pessoas de dentro, não de fora. Então, eu tenho mais cuidado com os que se dizem cristão e não são só crente, porque crente até o diabo é, né? Como disse Cristo lá na carta de Efésios, não estou lembrado qual é agora, de Filadélfia. Eu farei com que os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, não são, mas são sinagoga de Satanás. Então, muitos se falam cristão, mas não são. São só crentes, mas não são cristãos, não são seguidor de Cristo. Porque se
quer se seguir a Cristo, é só pelo Evangelho, né? Então, a resposta é essa aí, tá? Que reino dividido não subsiste. Quem comigo não está junto, se espalha. Quem não é comigo é contra mim, né? E ele falou lá em João 17, Pai, eu dei a tua palavra para que eles sejam um como nós somos um, perfeito em unidade. E eu não estou vendo unidade, eu estou vendo divisão. Isso aí só vai acabar, né, no final do tempo. Está cada vez mais, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. Quer dizer, estão se dividindo cada vez mais. Então, Otávio, tudo de bom para você, um forte abraço. E continue sendo esse pastor que zela pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu conheço a voz do meu pastor Luiz Otávio. Um forte abraço e que a Rússia o abençoe. Por que Igreja de Cristo? Por que esse nome? Por que Igreja de Cristo? Por quê? Por exemplo, uma certa vez... Todas as igrejas não são Igreja de Cristo? Meu irmão, olha só. O que é igreja? Vamos começar pela palavra. A palavra de Deus diz que não vai além do que está escrito. Tá? Se você acrescentar, praga. Se você acrescentar, a Bíblia diz que você é mentiroso. Se você tirar, você é ladrão. E os mentirosos e os ladrões no reino do céu. Então, se eu estou errado, alguém me corrija, tá? Porque eu vou falar a palavra de Deus. Então, corrija a palavra de Deus aqui se está errado. Vamos lá. Uma certa vez eu falei com um pastor de uma certa denominação, e eu falei para ele, eu vou provar que você não obedece nenhum dos 10 mandamentos. Ele falou, quero ver. Eu falei assim, ó, primeiro mandamento, vou falar só o primeiro só. Não terás outros deuses diante de mim. E aí eu perguntei a ele, pastor, vou provar que o senhor não obedece esse mandamento, não terá os deuses diante de mim. Qual o nome da igreja de Deus aqui na terra? Ele falou para mim, não tem. Eu falei, como assim, pastor? Romanos 16:16, as igrejas de Cristo. Nós sabemos que lá em Apocalipse é a igreja que está em Esmirna. Esmirna é a cidade. Qual o nome dela? A igreja que está em Filadélfia. Mas qual o nome dela? A igreja que está na casa de Priscila e Áquila. Mas qual o nome dela? Não é verdade? E aí eu falei para ele, né, então, pastor, qual o nome da igreja de Deus aqui na terra? Ele falou, está escrito lá, pastor, Romanos 16:16. Como você não sabe? Eu falei, pastor, eu vou fazer umas perguntas para o senhor me respondendo na Bíblia. Fora dela eu não aceito. Pastor, quem é a igreja? O que está escrito na Bíblia? Ele falou, somos nós. Está escrito, né, pastor? Está, isso aí. Outra pergunta, pastor, que eu vou fazer para você. O que é a igreja? Ele falou, o corpo de Cristo. Está escrito, né, pastor? Isso aí. Agora, pastor, o que nós somos do corpo de Cristo? Ele falou, membro. Está escrito, né, pastor? Bem, nós temos dado agora para saber, né? Bem, se eu sou membro, vamos raciocinar, se eu sou membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, qual o nome da igreja de Deus aqui na terra? Cristo falou para Pedro assim, Pedro, vou edificar a igreja São Pedro, a igreja de Pedro? Ele falou, a igreja de quem? Ele falou, a minha. A igreja de quem? Então, Romanos 16:16. A igreja de Cristo. Mas, infelizmente, aí falou assim, mas Otávio, o que tem a ver não terá os Deus diante de mim com a igreja? Pastor, a Bíblia diz o seguinte, Romanos 1:25, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram mais a criatura do que o Criador. Quando a gente muda o que Deus muda, vamos prestar conta para Deus. Por isso, em Salmo 101, versículo 6 diz que Deus busca os fiéis da terra, aquele que anda em retidão, esse me servirá. Nós temos que edificar o corpo de Cristo, a igreja de Deus, como Noé fez. Deus deu todas as medidas para ele. Ele não acrescentou nem diminuiu e foi chamado de justo. Quem é o justo? Aquele que faz justamente o que Deus mandou ele fazer, sem acrescentar, sem diminuir. Por isso que há muitas pragas, muitas doenças nas igrejas. Maldição. Maldição. A Bíblia diz, maldição sem causa não virá. Né? A Bíblia diz, amaldiçoados são todos aqueles que desviam dos seus mandamentos. Então, o que acontece? Se Deus falou, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, né? Nós formamos o corpo de Cristo. Nós formamos o quê? A igreja de Cristo. E a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, lá estarei presente. Se vê uma pessoa da adventista, da presbiteriana, se a gente se reúne para falar a palavra de Deus, nós formamos a igreja de Cristo, a igreja universal. Entendeu?
Mas o homem não se contenta só com o que está escrito. Ele quer Torre de Babel. Façamos uma torre que toque no céu e um nome para que nós não sejamos espalhados. Deus olhou lá, vamos ver o que o homem está fazendo. Quando Deus chegou lá, eles não têm mais restrições naquilo, eles não têm limite mais nas coisas. Deus coloca limite e o homem sempre quer avançar. E o que Deus fez? Espalhamos ele ali e dividiu em ligas. Cristo falou o quê? Quem comigo não ajuda, se espalha. Quem não é comigo é contra mim. É uma coisa muito séria. Se a gente não obedece o que Cristo fala, nós somos anticristos. É uma coisa que nós temos que meditar. Ele disse, quem comigo não ajuda, se espalha. Quem não é comigo é contra mim. Né? Então, muitas vezes, nós estamos sendo um anticristo. Porque se você não obedece o Evangelho, quem não obedece o Evangelho? O anticristo. Muitos saem de nós. Mas não, se fosse nós, ficariam. Mas se tornaram anticristo. 1 João fala sobre isso aí. Então, está aí que o nome da igreja de Deus aqui na terra é a igreja de Cristo, mas como diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, que eles não se conformam só com a sã doutrina. O homem quer sempre acrescentar e quer mudar as coisas de Deus, né? Otávio, para mim foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, foi conhecer ele. Eu estava andando por caminhos errados, caminho que eu não tinha, e ele me mostrou o caminho certo. Que pastor igual a ele, existe poucos, porque ele é uma pessoa de brilho, ele é uma pessoa boa, amorosa, ele cuida bem das ovelhas dele. Entendeu? E Deus sempre faça ele ser um pastor que ele é, que ele merece todo carinho, toda proteção e todo carinho do povo dele. Entendeu? Ele é humano, ele é uma pessoa humana. E a pessoa humana, Deus sempre é, ele sempre vai ser um pastor nota 10. Os sinais já falavam que viriam enfermidades, pragas, viriam um terremoto. E o que acontece? Deus está mostrando quem é quem. Deus está provando, porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 29, se não me engano, Isaías 50, ele fala assim: eu te provarei na fornalha da aflição. Onde é a fornalha da aflição? João 16 diz que no mundo tereis aflições. Mas tenho ânimo, porque eu venci. Tenho dito isso, que no mundo tereis aflições. Que ele fala. E aí o que ele fala? Aí Eclesiastes 3 diz que Deus pôs o mundo no coração do homem para os afligir sem ele saber as obras. O que acontece? Tudo que nós estamos passando aqui, Deus está provando a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz lá no Salmo 91 que nenhuma praga te atingirá. Nenhuma praga. Nós vemos que lá no Egito, praga de um lado, do outro lado não tinha. Será que esse Deus de ontem não é o de hoje? Ele acabou o poder dele? Ou é a fé da pessoa? A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3 que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Por quê? Porque estão adulterando muito a palavra de Deus. Entendeu? Então, o que eu deixo para o povo com relação a isso aí é o seguinte: Deus está provando a sua fé. Porque lá outrora, Satanás, o que ele fez? Ele usava os imperadores para botar os cristãos na arena para morrer de fogo, morrer com os leões, com fogo, eram perseguidos, mas mesmo assim ninguém conseguia impedir eles, eles se juntavam e ficavam escolhidos. A igreja de Cristo era onde chegava 2 ou 3 reunidos, eles se reuniam escondidos, nada impedia eles se reunirem, mas Satanás foi astuto. O que ele falou? Permissão de Deus, lançar uma doença. Aí, meu irmão, aí você vai ver quem tem fé e quem não tem fé. A fé sem a obra é morta. Aí você vê gente aterrorizada, pastores, misericórdia, pastores que entraram na caverna de Galileu, estão na caverna, não saem de lá não. Aí eu pergunto, Hebreus diz: imitar a fé dos vossos pastores e atentai pelo modo dele viver. O que ele
prega, ele vive. Todo aquele que se exaltar será humilhado, todo aquele que se humilhar será exaltado. Fico falando de fé, mas não tem exemplo de fé. É verdade. Se Cristo mandar você ir lá colocar a mão na cabeça de uma pessoa com coronavírus, está lá. Eu só coloco a mão na cabeça de uma pessoa se primeiro ele ouvir a palavra de Deus de bom agrado. Porque Mateus 13,15 diz: aquele que ouve de bom agrado, o coração endurece, não entende, não se converte e não é curado. Em Lucas 4, Deus falou que Deus me enviou para curar os quebrantados de coração. Quem é que estão os quebrantados de coração? Aquele que ouve a palavra de Deus de bom agrado. Se essa pessoa ouvir de bom agrado, meu irmão, tranquilo, eu vou botar minha mão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Cristo diz que as enfermidades foram sobre ele, não sobre mim. Não é sobre mim. Ou eu tenho fé ou não. Eu não estou tentando Deus. Tentar Deus é colocar a mão na cabeça de uma pessoa sem levar a palavra de Deus para ele. Por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Deus me ungiu para evangelizar os pobres. Pobre de quê? Que não tem, pobre de fé. Que Deus veio para que os pobres sejam ricos na fé. Então, às vezes, aquela pessoa não tem fé, então eu preciso pregar para ela. Se ela se aquebrantar e aceitar, eu ver nos olhos dela que ela tem fé, como Paulo viu, meu irmão, eu coloco a mão. Agora, se eu colocar a mão precipitadamente na mão na cabeça de uma pessoa, com toda certeza, meu irmão, a enfermidade vai vir sobre mim. Entendeu? Então, o que eu tenho para falar para vocês é que guarde os mandamentos de Deus. Ele prometeu. O que é os mandamentos de Deus? Se você ver lá em Deuteronômio 4,13, diz que os mandamentos de Deus é uma aliança de paz que você faz com Deus. É uma aliança, está escrito, é uma aliança com Deus. Cristo nunca foi aliança. Ele é o mediador da aliança. Ou seja, ele é o advogado. Se você pecar e você se arrepender, ele justifica você. Então, onde abundou o nosso pecado, superabundou a graça de Deus. Porque você acha, se você se arrepender, você vai achar graça aos olhos de Deus. Então, obedeça os 10 mandamentos, como está escrito. Como está escrito. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4,6: não vai além do que está escrito. Então, obedeça os 10 mandamentos e você vai ver a glória de Deus. Está escrito lá que se você obedecer, nenhuma das enfermidades pegarão em você. Pode acontecer provação de Deus. Existe, a Bíblia diz: maldição sem causa não virá. Qual foi a causa da maldição de Jó, a lepra? Foi castigo ou provação? Provação. E ele passou por aquilo, ele viveu, não morreu, porque Deus falou para Satanás: não mate ele, você pode até tocar nele, mas matar não. Foi provação. Agora, e Miriam? Qual foi a causa da maldição de Miriam? A lepra. Foi o próprio Deus que colocou, castigo. Então você tem que fazer algo. Se você desobedece os 10 mandamentos, que todo mundo fala que é impossível, meu irmão, não ter o teu diante de mim é impossível para você? Não fazer imagem de escultura é impossível para você? Não tomar um nome de arma do teu Deus em vão é impossível para você? Meu irmão, tudo é impossível se você não praticar. Deus falou para Abraão em Gênesis 17:1: anda na minha presença, ser perfeito. Ele disse para você ser perfeito. Como que você vai conseguir? Você nunca vai ser perfeito como Cristo, mas Cristo é o alvo. Eu não me julgo perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Como você vai buscar a perfeição? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Pratica os 10 mandamentos na sua vida. Pratica, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai achar graça aos olhos de Deus e aos olhos do homem. Está escrito em Provérbios 3, que você acha, se você guardar os mandamentos, você vai achar graça aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Assim como José achou. Né? José lá do Egito, né? Onde ele ia, achava graça, onde ele ia. Então, guarda os mandamentos, gente. Faça aliança com Deus. Você, às vezes, você só está de namoro, só de namoro com Cristo, mas você ainda não tem um compromisso de aliança com Cristo. O conselho que eu dou para todos, tá? Nós sabemos que Deus está provando a fé das pessoas. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas as pessoas estão crendo mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4 que a palavra de Deus é saúde para o teu corpo. E se ela é saúde para o teu corpo, lá em Levítico diz para você não comer animais imundos. Por quê? Porque existe, vocês entram na internet, lá vai mostrar todos os animais que têm abaixo de 75% de toxina, o tóxico é muito alto, tá? Por quê? Você pode comer
o boi, porque o boi tem 4 bolsas de ruminação, e quando vai para a carne, vai pura. Já o porco é uma bolsa de ruminação, é igual a da nossa, tem muito ácido, muito tóxico, entendeu? Então, quando você ingere, quando você come esses animais, para Deus é imundo, é imundo. Então, esses animais foram criados para a cadeia de alimentação da terra, é o chamado ciclo, né? A cadeia de alimentação. O animal tem uma imunidade mais forte do que o outro. Então, esses animais, eles têm toxina tão forte que acaba com sua imunidade. E aí você fica sem defesa, e aí qualquer coisa que entra de você pega. Então, meu irmão, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E está dizendo que a palavra de Deus é saúde do teu corpo. Continua comendo carne de porco, camarão, tem gente que até que morre, não sei, né? Continua comendo esses animais. Você vai estar sempre com sua imunidade fraca. Não adianta você tomar remédio e ter sua imunidade baixa, entendeu? Então, meus irmãos, tenha fé em Deus, né? A palavra de Deus é saúde. Confia na palavra de Deus e Ele vai te proteger. Guarda ela e ela te guardará. Provérbios 4, 6 diz: não a desampare e ela te guardará. E Salmo 127 diz: se teu não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, né? Então, meu irmão, Deus te guarda se você guardar a palavra dele. Se você não guarda, você não tem fé, né? Então, o que eu aconselho de Deus para vocês usa a palavra de Deus para você trazer saúde para o teu corpo, né? Porque a palavra de Deus é saúde. Siga os conselhos de Deus, que Ele vai te guardar dessas doenças. Deus, meu Criador, minha existência. Cristo, o meu Salvador. família, comunhão, igreja, corpo de Cristo. É a comunhão universal. os 10 mandamentos, Aliança com Deus, aliança de paz. teologia, Teologia, teologia para mim não vai entrar para a minha salvação. Ela não me traz salvação. Tá? O que me traz salvação são as Escrituras Sagradas, que vós cuidar nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Tá? Eu perguntei para um pastor: se você souber que você vai morrer daqui a 10 dias, você vai fazer teologia ou você vai para a Bíblia para você ter uma transformação de caráter? Teologia não ensina caráter. Teologia ensina histórias bíblicas. Não vou dizer para você para não descartar, tá? Mas eu estou mais preocupado com minha santidade, com meu caráter, porque eu posso partir qualquer hora. E eu já tive 6 amigos meus, todos eles eram humildes, conversaram comigo, foram fazer teologia, voltaram soberbos. Eu não quero pegar essa doença. amor, Deus é amor. Deus é amor. Tá bom, então. Esse foi o pastor Luiz Otávio, da Igreja de Cristo. Quero agradecer aqui sua presença no nosso canal. Espero estar fazendo essa entrevista, mas que Deus nos dê essa oportunidade de estar mais outras vezes aqui com o Senhor. Amém. Suas considerações finais? Amém. Bem, que o Senhor Yahweh te abençoe e te guarde, que o Senhor Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Yahweh levante o rosto sobre ti e te dê a paz no teu rosto, né? Se você ouviu essa palavra, né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Que Deus possa estar abrindo a sua mente, né? Para que você possa entender a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, quando foi soprado o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. O que aconteceu depois disso? Lucas 24, 45, abriu-se o entendimento para as Escrituras. Que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, para que você possa conhecer o Deus vivo. Amém? Amém. Ele é um pastor excelente aqui da Igreja de Cristo, né?
Ele é o meu pastor também, além de ser meu esposo, ele é meu pastor. E eu agradeço por Deus ter me colocado ele na minha vida. Eu já era cristã, né? E a Rússia já havia me salvado. E eu conheci ele, já estava no Evangelho, já tinha mais de 15 anos. Mas ele foi um presente de Deus para a minha vida. Era um homem prometido. Tá? Então, eu sou esposa, sou submissa, porque a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, né, que nós temos que ser submissa. Submissão não quer dizer que você tem que ser capacho, né? Mas sim submissa ao esposo e a Deus, né? Porque ele é submisso a Deus. Então é muito bom. É um homem excelente. Eu quis que ficasse o máximo de naturalidade possível. Então nós optamos em não colocar muito efeito e sim gravar o mais perto do real possível. E eu acho que conseguimos atingir um pouco aí do nosso objetivo, que foi gravar com o máximo de naturalidade possível. Quero agradecer primeiramente a Deus por isso ter acontecido. Quero agradecer também a todos que participaram, né? A todos que ajudaram de alguma maneira para que isso acontecesse. E espero estar melhorando aí nos próximos vídeos aí. E que vocês possam estar participando também de uma próxima vez aí com a gente. Peço que vocês compartilhem, né, o vídeo aí para que mais pessoas possam ter acesso e que vocês também aguardem aí os próximos episódios, que com certeza vem coisa boa por aí. Né? Agradeço de novo aí primeiramente a Deus e quero agradecer a todos vocês e fiquem na paz em nome de Jesus. Amém.